Um tema de grande interesse para famílias, educadores, empregadores, que é o comportamento e as expectativas da chamada geração Z no mercado de trabalho. Geração Z, essa rapaziada que nasceu entre 1997 e 2010. Nasceram já conectados desde a infância, enfim, moldando aí os hábitos e desejos desses jovens, essa hiperconectividade, o que é essencial refletir sobre como isso influencia suas escolhas profissionais, a maneira como encaram o mercado de trabalho. Para nos ajudar a entender melhor essa geração, seus desafios, suas perspectivas, nosso convidado é um psicólogo que também atua como gerente de carreiras do IEL, Instituto Evaldo Lodge, e que tem a juventude como um de seus principais públicos de estudo e orientação. Estamos falando aqui do psicólogo Afonso Almeida, nosso convidado. Um prazer recebê-lo, Afonso. Seja bem-vindo, bom dia. Tudo bom? Bom dia, tudo bom, Jefferson? Prazer todo meu. Essa geração Z é frequentemente descrita como mais ansiosa, mais imediatista. Na sua opinião, como é que essa característica impacta a entrada desses jovens no mercado, a relação deles com as expectativas de carreira, Afonso? Bom, a gente está falando de um momento bem peculiar, estamos falando de uma geração que tem atravessado uma transformação tecnológica, a gente está falando também de empresas que têm enfrentado esse grande desafio. Quando a gente olha para as empresas e que buscam o IEL, por exemplo, para contratar, nós identificamos uma grande oportunidade de bate-papo, e esse é um momento interessante para falar sobre isso. É uma geração que tem a característica da facilidade com os meios digitais de trabalhar, porém encontra outros desafios mais tradicionais. Quando a gente vai falar de ferramentas que são essenciais ao trabalho e que talvez sejam mais tradicionais, a gente está falando de um pacote Office, por exemplo. São pessoas que apresentam uma certa dificuldade. Talvez a facilidade com os meios digitais estão muito mais relacionados com aquela ferramenta mais de interação entre pessoas, de relacionamento, de entretenimento. Então, quando vamos para o meio profissional, a gente encontra aí um desafio muito grande. Quais habilidades você citaria como essenciais para serem desenvolvidas por esses jovens, e ainda mais nesse contexto, né, de crescente automação, agora com a inteligência artificial tomando conta aí também? Então, a habilidade da análise. Hoje a capacidade de analisar, de pensamento crítico e de desenvolver um raciocínio lógico é algo fundamental para o desenvolvimento da carreira do talento, né? Quando a gente fala de ter acesso a ferramentas que ajudam no trabalho, nós estamos falando de ferramentas que contribuem muito para a produtividade e que aceleram a produtividade. Então é muito interessante para a empresa ter esses meios bem conhecidos pelos seus colaboradores. Mas precisamos também de pessoas que consigam analisar, que consigam identificar oportunidades de melhoria, que consigam transcender um pouco mais essa tecnologia. E quando a gente fala dessa capacidade de análise, a gente esbarra exclusivamente nessa questão da ansiedade, nessa questão de ser muito imediatista, de não ter resiliência a alguns desafios que o mercado de trabalho proporciona. Quando a gente fala de aguardar determinados momentos para ter o reconhecimento necessário, a gente está falando também de pessoas que estão investindo e querem um retorno mais a curto prazo sobre o seu investimento. A gente percebe muito também nessa geração Z aquela vontade de conquistar um equilíbrio entre qualidade de vida e sucesso profissional. Agora, muitas vezes o mercado ainda cobra desse colaborador, desse funcionário, aquela dedicação exclusiva, na verdade, que não bate muito com essa expectativa da geração Z. Exatamente. Quando a gente fala de uma geração que está buscando cada vez mais trabalhar fora do escritório, de uma liberdade maior, de uma relação diferente com seus pares, a gente está falando também de uma empresa que muitas vezes vai na contramão, na expectativa de ter alguém ali full time, né, esperando que fique ali por mais tempo na empresa, que espere por mais tempo para ter uma promoção e ter um progresso de carreira. É uma geração que não tem esperado tanto, até
por ver na rede social muito sucesso e talvez até mais rápido de algumas pessoas. A vida editada que a rede social proporciona mostra essa imagem de que se pode ter um retorno mais rápido. Então, as empresas precisam talvez aí equilibrar um pouco as possibilidades. Se a gente tem áreas que talvez não permita ter trabalhos mais rápidos, né, ou mais curtos, mas a gente tem áreas que podem talvez trabalhar com projetos mais curtos e aí sim fazer uma interlocução maior com essa geração. Essa soma de ansiedades, né, que faz essa uma característica muito marcante dessa geração, né? Mas eu queria te provocar uma reflexão sobre dois aspectos aparentemente contraditórios. Uma geração que já lida com tecnologia praticamente desde o berço, então não tem esse problema, mas ao mesmo tempo é a geração, talvez a primeira geração, já duramente afetada nas suas possibilidades de trabalho, embora a tecnologia abra portas, mas também se discute a qualidade dos empregos, dos novos empregos, a possibilidade de substituição do trabalho humano cada vez mais colocada aí. De outro lado, essa expectativa de um trabalho mais solto, mais livre, mas no momento em que se discute, por exemplo, a semana de 4 dias, a redução de jornada de trabalho, mas as empresas querendo, como disse Jefferson, uma dedicação exclusiva, né? Como é que o jovem dessa geração se posiciona nesse mercado tão confuso e, ao mesmo tempo, modificando, assim, velozmente, né? A gente tem falado muito desse mercado confuso. E essa geração tem sentido muito na pele, talvez, o ônus e o bônus de ter a liberdade de escolher, de flexibilidade. Porque abre mão também de outras coisas. Exatamente. Segurança, garantia, direitos. Exatamente. Quando a gente fala de uma geração que tem a necessidade de ter um retorno financeiro e ter uma estabilidade, ao mesmo tempo quer essa liberdade. Essa ambiguidade muitas vezes provoca essa ansiedade, saber por onde é que vai, né? E são pessoas que estão buscando conhecer novas ferramentas e ferramentas tecnológicas, porém a habilidade comportamental de alguns anos para cá se tornaram essenciais para manter as pessoas no ambiente de trabalho, né? As empresas que têm ido na contramão disso têm encontrado uma grande dificuldade de contratar. Quando a gente tem empresas que estão olhando aí, a gente chama de RH ambidestro, né? Aquele RH que está preocupado com o presente, mas que também está olhando para o futuro, né? E entendendo que existe hoje carreiras 360. As pessoas elas não trabalham só em um lugar. Elas não trabalham somente naquele escritório. A gente viu recentemente na Globo, por exemplo, muitos atores que estavam ali encerrando um contrato de tempo indeterminado para trabalhar por projetos. Então, muitas empresas vão nessa direção, trabalhando por projetos, né? E talvez seja assim, mais interessante, inclusive para essa geração, entender que tem um objetivo aquele trabalho que está sendo feito. Pessoas que chegavam e ficavam à espera do gestor, dar todo o norte para onde é que você vai fazer, o que você vai fazer, em quanto tempo você vai crescer. Não vimos mais isso, né? Assim, quando a gente olha para o cenário mais ideal, a gente está vendo pessoas que querem ter um objetivo bem claro, ter um propósito, né? Ter um entendimento do que se espera desse trabalho. Então, talvez o desafio esteja mais aí, né? Clarificar um pouco melhor essas entregas, porque a gente está falando de substituição, mas de substituição de atividades mais operacionais, de substituição de atividades que vão numa direção mais daquele trabalho que não se fazia muito mais sentido. Então, talvez ter uma clareza do que é que eu espero do humano, do pensamento crítico, da habilidades mais comportamentais, seja uma direção para as empresas. Agora, o que é que o IEL diz para as empresas? Você falou muito assim, do que a gente deseja falar para esses jovens. Sim. Mas o que é que o IEL diz para as empresas que, inevitavelmente, vão absorver em maior ou menor proporção em seus quadros de funcionários, trabalhadores e trabalhadoras com esse perfil, né? Perfeitamente. O IEL tem conversado bastante com as empresas, atua nessa área de desenvolvimento de carreiras e de fomentar a competitividade dos negócios. E no diálogo com as empresas, a gente tem fomentado muito e estimulado muito a inovação.
né? As empresas que têm se debruçado sobre esse tema de inovação, de entender como é que está o novo cenário, de olhar para o mercado, não só num limite mais curto, mas muito mais ampliado, com certeza se colocará à frente. As empresas que têm observado esse comportamento e têm feito aí uma dinâmica muito mais interessante para essa geração, não abrindo mão das outras gerações que ali coexistem, mas muito mais fazendo esse equilíbrio, né? Então, as empresas que procuram o IEL, por exemplo, conseguem ter soluções que ajudam nessa nova dinâmica. Por exemplo, uma empresa busca o IEL para contratar um estagiário, né, ou um aprendiz, ou um profissional. E aí a gente coloca as atividades, a gente já dialoga ali, naquela relação com a vaga. Porque a vaga, quando a gente percebe que ela não está muito atrativa ou dialogando com essa geração, a gente já vê que vai ter uma dificuldade, ou no processo seletivo, ou logo após dele. Né? Haja vista, nós temos aí uma rotatividade muito grande em algumas áreas, né? Empresas que contratam e logo em seguida precisam contratar novamente. E isso gera um custo para as empresas. Afonso, estamos conversando aqui com o psicólogo Afonso Almeida, que também é gerente de carreiras do IEL, Instituto Evaldo Lodge. Em relação à escolha profissional, hoje a gente vê essa rapaziada super conectada com as redes sociais, enfim, influenciadores digitais. A pergunta que eu te faço, até que ponto essas redes sociais, os influenciadores digitais, podem estar distorcendo a percepção da geração Z sobre o que é uma carreira bem-sucedida? A gente vê uma repetição, Jefferson, na verdade, do que já aconteceu no passado, quando a gente via para algumas profissões que se destacavam, você via muito no pódio o médico, o advogado, né? Então, assim, tinham profissões que estavam no pódio e que as pessoas olhavam e viam que só nelas você tinha a possibilidade de ascender na vida. Quando você vai para um momento em que você vê o marketing digital e outras profissões ganhando espaço, você também gera essa falsa sensação de que é fácil. No passado, as pessoas acreditavam que só ter um diploma de determinada profissão já era uma garantia de sucesso na carreira. E a gente sabe que isso não era verdade, né? E a gente tinha muitas pessoas que conseguiam acessar esse diploma e não tinham esse sucesso, assim como agora também gera-se essa distorção. É menos verdadeiro ainda, porque a facilidade para se conquistar um diploma de nível superior hoje é muito maior. É muito maior. E quando a gente olha para essa geração atual, o que é que impacta ainda mais, e aí respondendo mais diretamente sua pergunta, é justamente na visibilidade que nós temos na vida privada de figuras públicas. No passado a gente tinha muito menos, hoje você consegue acessar aos poucos cliques aí a vida privada de influencers, né? De pessoas que estão ganhando dinheiro, inclusive mostrando suas vidas, porque mostram suas conquistas, mostram seus carros, mostram suas casas, e isso gera muito mais ansiedade. Então isso distorce sim, porque traz aí muito mais expectativa, uma pressa, um sentimento de talvez de insucesso, porque está tentando... Vai gerar frustração ali na frente, né? Gera uma ansiedade frustração. No primeiro momento e passo seguinte a frustração, Afonso? Exatamente, a frustração, porque nem todo mundo vai ter o mesmo êxito, nem todo mundo vai ter a mesma jornada. A gente sabe que não tem como uma pessoa, a mesma pessoa fazer a mesma coisa e simplesmente ter um resultado. Qual o reflexo disso na saúde mental dessa juventude? Né? Também se fala mais ou menos isso, não é exatamente, mas também se fala isso na geração neném, né? Nem trabalha, nem estuda. É esse desalento, é essa frustração pela expectativa não atendida? Sim. A gente tem uma geração que eu atendo jovens, né? Além de atuar no IEL com carreiras, eu atendo na clínica pessoas que estão uma faixa etária ali entre os 18, né? A partir dos 18, 17 anos. E eu vejo a demanda que chega no consultório é muito mais voltada para essa questão do trabalho. Eu vou fazer o quê? Eu não sei o que quero. E se estou fazendo, não tenho tanto interesse naquilo que faço. Então, eu preciso de mais energia para fazer. Então, fica assim, uma falta de energia, uma falta de propósito, né? E isso vai gerando um desgaste emocional muito grande. Afonso, para a gente encerrar, queria que você comentasse a etapa regional Bahia do Prêmio IEL
Prêmio IEL de Talentos 2024, que acontece hoje. Hoje às 18 horas acontece o Prêmio IEL de Talentos, que é a 21ª edição. Tem como propósito reconhecer as empresas que fazem esse papel que a gente acabou de conversar aqui, que olham Sim. para a inovação. Não só as empresas, mas também os jovens que criam projetos de inovação. Jovens talentos. Jovens talentos. Estamos falando dos aprendizes, dos estagiários, dos bolsistas. Todos eles serão reconhecidos hoje. Instituições de ensino também, de nível técnico e superior, que também atuam com educação inovadora. Né? Tudo isso para poder fomentar cada vez mais esse ambiente, dialogar um pouco mais sobre inovação e sobre novas tecnologias e sobre novas formas de trabalho. O Prêmio IEL de Talentos tem uma tradição, nasceu aqui na Bahia, hoje tem uma atuação também no ambiente nacional, e a gente vai com certeza celebrar muito esses espaços que já estão aí dialogando sobre as novas gerações. Afonso Almeida, psicólogo, gerente de carreiras do IEL, Instituto Evaldo Lodge, muito obrigado pela sua disponibilidade. Agradeço. Bom dia e até uma próxima, então. Eu que agradeço, obrigado. 7h48 agora.